A minha cena curta foi O Inquérito de Branca Dias. O que é isso, gente? Existe uma peça muito antiga, muito famosa, do Dias Gomes, que é um autor de teatro consagrado, que se chama O Santo Inquérito. Essa peça, gente, ela trata, ela não é uma história real, mas ela é baseada em vários acontecimentos da época da Santa Inquisição, aqui no Brasil, quando a Igreja Católica estava no poder e eles queimavam as pessoas que diziam que não eram católicos. É basicamente isso. Então, assim, a Branca Dias, ela existiu, não a Branca Dias dessa peça. Existiu uma outra mulher chamada Branca Dias, que tem uma história lá. E a Branca Dias do Dias Gomes, ela é diferente. Não é a mesma Branca Dias, mas tem características. E essa história, ela ficou conhecida como a Joana d'Arc do Sertão. A Joana d'Arc brasileira. Branca Dias, né, como conta na peça, ela era uma jovem, uma moça, assim, mais ou menos da minha idade, e ela era cristã, só que ela era cristã nova, que hoje são os protestantes. E ela também era descendente de judeus. Então o vô dela era judeu e ela era uma cristã nova. Então ela era ali no início do protestantismo. E ela foi perseguida pela Igreja Católica. Teve um padre, né, a peça conta essa história, que foi o próprio padre que condenou ela à fogueira. E aí ele tenta fazer de tudo pra salvar ela, só que na verdade ela não tá em perigo. Ela não fez nada de errado. A única coisa é que ela não exerce o catolicismo, mas ela é cristã. Ela é noiva, ela tem um noivo, ela segue os princípios bíblicos, ela é uma moça que estuda, ela sabe ler. E naquela época, nessa história, as mulheres não podiam ler. Tanto é que o padre fala que apenas os homens deveriam estudar, apenas os meninos iam para o seminário estudar e que as meninas não precisavam, que as mulheres só aprendiam a ler em casa com o consentimento dos pais. Então isso é o que diz no texto. O texto, a peça original, não é um monólogo. Tem uma mulher apenas, que é a Branca, aí tem o personagem que é o noivo dela, tem o pai dela, tem o padre, tem um soldado lá que é funcionário lá do exército que prende e mata as pessoas, né, que não estão seguindo ali o que eles querem. E acho que são esses os personagens. Então é uma mulher e 4 ou 5 homens o elenco dessa peça. Ela é uma peça que não tem um cenário muito grande, algo simples, e é mais assim, história. A Branca, ela sofre do começo ao fim. Aí como que eu criei essa peça? Eu conheci essa peça em 2021, uma colega minha do teatro me apresentou, e era uma ideia que eu tinha já há muito tempo, que era exercer ela, mas ela estava engavetada. E aí quando abriu a inscrição para o Prosear, eu fui preparar toda essa cena. E não foi nada fácil, gente, porque eu fiz toda a preparação sozinha. Foi by me. Eu que me dirigi, eu que produzi a cena, eu que fui atrás de cenário, eu que fui atrás de figurino. Eu fiz tudo. A única coisa que eu não fiz foi a iluminação, que foi um colega meu, Kevin, que fez, porque não teria como, se eu tava no palco, como que eu ia fazer a iluminação, né? Isso eu não plastia. Mas eu escolhi a trilha sonora também. Então o que eu fiz? Primeira coisa, eu abri a peça, o Santo Inquérito, no PDF e li. Você lê essa peça em 1 hora. Você lê essa peça inteira em 1 hora. Aí o que eu peguei? Eu peguei textos bifes. Textos bifes são textos, assim, compridos de um personagem só. E fui transformando num monólogo de 10 minutos. Porque o Prosear tem uma regra, que as cenas curtas tem que ter de 8 a 10 minutos. E aí eu fui estudando, e fui rabiscando, e fui fazendo coisa. E aqui eu li, isso aqui dá pra colocar, isso aqui eu corto, isso aqui eu adapto. Adaptei uma palavrinha ou outra, coisas assim. Então eu criei, né, um monólogo baseado nos bifes. Eu não inventei texto, não inventei. Eu só dei uma pequenininha adaptada pra que fechasse e que tivesse sentido. Porque ele é um texto muito longo, então assim, eu não poderia pegar bifes aleatórios, porque teria que fazer sentido a cena, teria que ter um começo, um meio e um fim, né? Então eu peguei esses bifes e criei um monólogo de 10 minutos pra Branca Dias com todo o texto original. No começo, eu fiz o padre, eu fiz o corpo do padre, eu fiz a voz do padre e depois eu me transformei na Branca. O figurino sempre foi da Branca, tá? Ou talvez quem assistiu poderia imaginar a Branca imitando o padre também, não tem problema nenhum. E aí eu criei todo esse texto. Eu vou colocar aqui fotos do processo da minha criação. Muitos rabiscos, muitos riscos, enfim. Eu fiz toda uma proposta por escrito que o edital pedia. Então o edital pedia pra eu escrever tudo. Pra eu escrever a concepção, como que eu criei, de onde que veio a ideia. Tudo muito detalhado. Ideia de cenário. Então o cenário eu imaginei na minha cabeça, que fiz um desenho todo rabiscado, coloquei lá as ideias que eu tinha. E assim a minha cena foi aprovada pra inscrição. E eu tô colocando aqui todo esse processo dos rabiscos, né? Aí, assim, eu criei o texto. Aí o texto eu fui decorando, fui ensaiando aqui na minha casa, né? Normal. O cenário.
eu pensei na minha cabeça, fui anotando o que eu precisava, fui rabiscando e fui atrás do cenário. Então eu decidi que no cenário eu queria uma cruz. Então eu queria uma cruz grande pra ficar de cenário mesmo no fundo assim do palco, bem no meio. E eu procurei uma cruz pra emprestar e pra alugar e eu não encontrei. Então meu pai fez. Meu pai fez essa cruz, ele catou madeira aí e fez a cruz. Eu fui atrás de galho, né, na rua. A fogueira, mesma coisa. A fogueira eu fui atrás de madeira na rua, catei tudo e a minha mãe fez a minha fogueira, papel celofane. Então tinha fogueira pra comprar, pra alugar, mas não era um valor barato, então a gente fez a fogueira aqui em casa. Tem uma namoradeirinha muito bonita, que tem lá no Ceci. Gente, o Ceci, ele é o teatro onde acontece as cenas curtas e foi a primeira escola de teatro, né, que eu participei. Porque toda a minha bagagem, toda não, mas a maior bagagem de curso teatral que eu tenho é de lá, então é muito legal eu voltar lá pra competir em algo profissional, né, que foi a minha escola. E aí tinha uma namoradeira linda lá, eu pedi pra dona do Ceci, ela me emprestou e ficou perfeito no cenário. Eu precisava de livros, porque no texto cita livros, ela mostra que ela tem uma bíblia, que ela tem romances, e o soldado tira todos os livros dela. Então eu emprestei livro da biblioteca do Santana, que é meu antigo colégio, emprestei. Eu precisava de uma bacia que fosse antiga, porque ela fala que ela tomava banho na bacia lá, e inclusive eles até condenam ela por isso, porque eles dizem que era uma prática judaica e não podia tomar banho na sexta-feira, e ela tomava banho na sexta-feira. E aí eu emprestei a bacia também, e tem uma hora que ela vai pra prisão, e que ela fica presa. Ela chora ali dentro da cadeia, porque ela tá presa sem motivo algum. Ela não fez nada de errado. E aí, eu emprestei uma grade também de uma amiga minha que é casada com um rapaz que trabalha numa empresa de portão. Gente, sim, eu fui atrás e eu emprestei uma grade do marido da minha amiga. E deu tudo certo. Aí eu fui atrás de todo esse cenário e a maioria, 90% das coisas foi tudo prestada. E eu criei o cenário, a foto do cenário está aqui, como vocês podem ver. Foi o cenário da minha cena. E o vestido eu também emprestei de um colega meu, que era um vestido de uma peça que ele fez na companhia dele, que é um vestido lindo. O cabelo eu fiz, a maquiagem eu fiz, isso tudo veio da minha cabeça. A trilha sonora, né? Eu assisti uma versão no YouTube dessa peça completa e vi que tinha músicas da Era, que é uma banda, aquela banda que canta Dorime. E aí eu comecei a ouvir músicas da Era e eu gostei muito e eu peguei 2. Então, na minha cena teve 3 músicas, 3 ou 4 músicas, e 2 eram da banda Era. Aí eu peguei uma outra música que eu não conhecia a banda, eu fui fuçando que eu precisava assim de uma música que tivesse som de marcha no começo, porque era a entrada do padre. E aí eu achei uma música aleatória, até que eu nem lembro o nome da música. Aí eu achei e baixei, precisava de um barulho de um sino, eu fui lá e baixei o barulho do sino, coloquei tudo no pendrive, passei pro sonoplasta, expliquei certinho os momentos ali de soltar a música e deu tudo certo. Também fiz toda essa parte da sonoplastia, né? De ir atrás da música. Aí lá no dia do teatro tinha uma máquina de fumaça. E tinha 2 horas que eu precisava, 2 momentos que eu precisava da máquina de fumaça, na hora que eu tava presa e na hora que ela morre, porque ela morre numa fogueira. Ela morre queimada, numa fogueira sem razão alguma, porque ela não cometeu crime algum. E aí eu pedi pro pessoal lá ligar a máquina de fumaça. E deu tudo certo, gente. Foi perrengue atrás de perrengue e saiu perfeito, saiu do jeito que eu queria que tivesse saído. Aí eu apresentei a cena, eu fui a segunda cena apresentar, foi no dia 25 de julho de 2025. E um dia depois era a cerimônia de premiação, que foi um evento muito legal, que eu vou pôr as fotos aqui. E que eu ganhei esses 2 troféus. Então, assim, eu fui indicada em várias categorias. Então, eu fui indicada no troféu de melhor cena, então eu fiquei muito feliz por isso. Melhor atuação, também me deixou muito feliz. Melhor texto, né, um texto do Dias Gomes, então óbvio que é um texto muito bom, o texto não era meu, foi só uma adaptação minha. Aí eu fui indicada em melhor cenário e melhor concepção cênica, que foram esses 2 chuchuzinhos lindos que eu ganhei no teatro. Então, gente, a cena foi basicamente isso. Eu tenho aqui um vídeo da cena completa, só que assim, a cena completa que eu tenho o vídeo aqui não foi da minha apresentação. Infelizmente, no dia da apresentação, não teve gravação e eu, infelizmente, não contratei alguém que pudesse filmar. Eu deveria ter pedido pra alguém filmar ou ter contratado. E, infelizmente, no dia da apresentação, o único vídeo que eu tenho é um short, bem do comecinho mesmo, que eu tô fazendo padre. E depois tem mais um trechinho que uma outra colega minha filmou, que é bem no comecinho. Então, assim, eu tenho 1 minuto e pouco, 2 minutos da cena original gravado. Aí, o que aconteceu? Passou uns meses e eu inscrevi essa cena num projeto, num edital aqui na minha cidade, pra ver se eu ganhava. Infelizmente, eu não ganhei o edital, mas por causa desse edital, eu gravei ela de novo. Então, o que aconteceu? Eu emprestei o teatro aqui da cidade, chamei um colega ali, um colega aqui, e eu fiz a cena sozinha, sem plateia, apenas pra filmagem. Aí, assim, foi um ensaio, né? Basicamente, eu filmei um ensaio exclusivo pro edital. A minha apresentação tá melhor. Foi melhor. Eu digo que a minha apresentação lá no dia, a minha atuação foi melhor.
não vou mentir. Mas o ensaio foi um ensaio muito bom e eu tenho aqui gravado. Então quem quiser ver a cena completa, pode assistir o vídeo do ensaio que eu fiz pro edital. Esse ensaio teve um pouquinho de mudança, sabe? O cenário foi um pouco mais simples, porque eu não emprestei a namoradeira lá do Ceci, eu peguei uma mesinha que tava aqui em casa, peguei uma caixa aqui em casa, emprestei o livro de novo, emprestei a grade novamente, e a cruz foi uma cruz pequenininha que meu pai fez outra porque ele acabou jogando fora. Não sei porque ele fez isso, ele desmontou a cruz da cena. Então eu não fiz como cenário do mesmo jeito que foi no dia da apresentação. Mas no dia que eu gravei, por sorte, tinha uma cadeira. Uma cadeira que tava lá no teatro que imitava a cadeira de igreja, aquelas cadeiras vermelhas. Eu olhei, gente, essa cadeira aí. Eu fui lá pegar a cadeira e coloquei no palco e usei a cadeira. Então foi um improviso. O cenário da cena completa que eu tenho aqui, ele é improvisado, tá? Ele não é o cenário oficial. O figurino foi o mesmo, as músicas foram as mesmas, mas, como eu disse, foi um ensaio. Então vocês podem conferir aqui, vou pôr nos links abaixo. E essa é a minha história com a minha cena premiada de 2026, que foi o primeiro troféu, os primeiros troféus que eu ganhei no teatro da minha vida. Obrigada e até o próximo vídeo.